bacana que sexta-feira, cadê ali? Pastor Edmilson, eu estava gravando ali, o Edmilson pregando aqui, e falando sobre estar consumado, a obra foi consumada, foi uai. Será que ele pegou uma cola minha e viu que eu ia pregar e está pregando também? Eu falei, sabe o que isso existe no meu coração? A direção de Deus, a vontade do Espírito Santo, onde todos nós saibamos do que Cristo já fez uma vez por todas, em favor das nossas vidas. Essa obra consumada, essa obra finalizada, essa obra terminada, essa obra que não tem a nossa parte, como eu estava falando hoje de manhã. Não existe a parte do homem na obra de Cristo, não existe a parte do Marcelo na salvação, porque toda a obra foi feita por Ele, foi feita através dEle, foi feita por intermédio dEle, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. É 100% uma obra de Cristo, e isso é muito bacana, porque não depende da gente, porque o dia que a gente está bem, estou bem com Deus, e o dia que a gente não está bem, então Deus está de mal comigo, meu irmão. No momento em que Cristo realizou a obra, no momento em que Cristo consumou a obra, nós vamos entender mais hoje a respeito disso. Foi de uma vez para sempre, de uma vez por todas, e para sempre, nós estamos de bem com o Senhor. Amém? Vamos dar uma caminhadinha. As últimas palavras de Jesus, João capítulo 19, verso 30, Jesus na cruz, então assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus, tetelestai, essa palavra que nós acabamos de cantar, tetelestai, significa está consumado, é o está consumado no grego. Jesus lá na cruz, ele não gritou em português, está consumado. Na cruz, naquele tempo, falava assim em grego, gritava-se o quê? Então, tetelestai, e hoje nós vamos aprender sobre 3 aplicações do tetelestai, do está consumado, para favorecer as nossas vidas. Voltando, exclamou Jesus, tetelestai, ou seja, está consumado, e inclinando a cabeça, aí sim, depois que ele completou a obra, depois que ele cumpriu aquilo que ele vinha fazer, que ele veio fazer, aí sim, ele entregou o Espírito, não foi tirado, Jesus não foi morto, ele se entregou, amém? Nós precisamos ter isso em mente, sabe por quê? Porque isso revela o controle de Jesus a respeito de tudo e de todos. Quando Jesus está ali no Getsemane, eles vieram prender Jesus. Ei, eu estava o tempo todo aqui, por que vocês não me pegaram? Porque agora, não tem emboscada, não tem antes nem depois, teve a hora certa, e a hora certa terminou, é mais ou menos assim, acho que Jesus tomou o vinagre para se cumprir a Escritura, ele deu uma olhada, acho que assim, Pai, completei, terminei, missão dada, Pai, missão cumprida, ficou faltando alguma coisa? Não. Então eu devolvo meu espírito nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. Quando Jesus disse, está consumado, Jesus disse isso baseado, o que significa estar consumado? O que Jesus veio consumar? O que Jesus veio cumprir? O que é consumar? Executar, completar, cumprir. O que Jesus veio fazer aqui? As pessoas precisam desesperadamente ouvir esse evangelho, essas boas novas, que significa o que Cristo fez por nós, porque as pessoas estão sendo enganadas, achando que o que elas fazem para Deus, Deus aceita, recebe, é suficiente, e elas são justas baseado nas suas próprias obediências. As pessoas acham que elas amam a Deus, porque elas são boas, elas acham que elas cumprem mandamentos de Deus, e porque elas cumprem, elas acham que elas cumprem, então assim, certamente Deus vai me abençoar, porque eu dou conta de cumprir mandamentos. Nós precisamos separar Antigo Testamento e Novo Testamento. Vivemos no ano 2017, daqui uns dias já entra no ano de 2018, depois de Cristo, ou seja, depois que Cristo consumou essa obra, depois que Jesus ele cumpriu a lei. Qual que foi o motivo da lei? Cronologicamente, Deus criou Adão e Eva, perfeitos, Adão e Eva pisaram na bola, pecaram, desobedeceram a Deus, então isso se tornou um pecado, eles desobedeceram, isso se transformou em pecado, eles foram colocados do lado de fora do paraíso, e começaram a gerar filhos e filhas, a imagem e semelhança não mais de Deus, mas a imagem e semelhança deles mesmos, carnalmente vivo, emocionalmente vivos, a alma viva. O que é a alma? A mente, projetos, sonhos, emoções, sentimentos, vontades, tudo isso faz parte da alma.
E o espírito, só que espiritualmente estavam mortos. Porque Deus tinha falado, se você comer da árvore que eu falei para vocês não comerem, vocês vão morrer. E os dois comeram, aparentemente os dois não morreram, mas espiritualmente eles morreram e foram colocados para fora do paraíso, ou seja, fora da presença de Deus, não tinham mais comunhão com Deus. Só que na misericórdia, na graça de Deus, até no tempo de Moisés, ou seja, Abraão viveu sem a lei, Isaac sem a lei, Jacó sem a lei, José do Egito viveu sem a lei. Durante todo esse tempo pairou sobre o povo de Israel como se fosse uma misericórdia, uma graça, como diz a palavra, que Deus não levava em conta os pecados que eles cometiam. Eles tinham pecado e eles cometiam pecado, são duas coisas distintas. Eles tinham pecado porque eles receberam isso como herança de Adão e Eva. E porque eles tinham esse pecado, eles ainda cometiam pecados. Transgrediam a lei, faziam coisas erradas, para simplificar. O povo foi se tornando, como diz a palavra, altivo, como diz a minha sobrinha, ficou se achando. O povo começou a achar que, por causa da bondade deles, Deus os abençoava porque eles eram bons. Deus era a favor deles porque eles eram bacanas. E aí chegou um tempo em que o povo se tornou tão assim, que quando Moisés sobe no monte, capítulo 19 para 20 de Êxodo, até esse tempo não tinha lei. Quando Moisés sobe no monte, Moisés fala assim, Deus quer falar uma coisa comigo. E o povo de Israel fala assim, tudo que Deus pedir, tudo que Deus requerer de cada um de nós somos bons, nós vamos dar conta de cumprir. Aí Moisés recebe as 2 tábuas com os 10 mandamentos, e ele desce e fala para o povo, esses são os mandamentos. E o que existia nessa lei de Moisés? Se você obedece todos os mandamentos, você é abençoado. Se você desobedece um só, você é culpado de todos e vem a maldição. E para aquele povo eles achavam assim, bacana, nós vamos obedecer, nós damos conta de obedecer. E isso é o que muitas pessoas acham que funciona até hoje. Um dos mandamentos, como eu estava falando hoje de manhã, está escrito, não matarás. Imagina, espere e desejo, que não tenha nenhum assassino aqui dentro da igreja. Mas se tiver o sangue de Jesus, perdoa. Não sei se a justiça já perdoou, se já pagou a pena diante dos homens, mas diante de Deus existe o perdão. E então quando eu olho para a minha vida, graças a Deus, eu nunca matei ninguém, então eu estou cumprindo o mandamento, então eu serei abençoado porque eu estou cumprindo o mandamento de não matarás. Só que, capítulo 5 de Mateus, Jesus vem trazendo então a revelação da lei. Ele fala assim, o que foi dito aos antigos? Não matarás. Jesus fala assim, eu porém vos digo, aquele que odiar o seu irmão no seu coração, já o matou. Como eu disse hoje de manhã, quem está pregando para vocês é um serial killer. Amém? Eu já odiei pessoas. Pastor, mas isso era quando você estava perdido sem Jesus? Não, depois de Jesus também, meu irmão. Não levanta a mão, mas eu sei que você já teve alguma raivinha de alguém, que você teve vontade de esganar uma pessoa, ou não? Na revelação da lei, quem que nunca matou então? Foi o que Jesus falou para aquela mulher que tinha sido pega em flagrante adultério. Segundo a lei de Moisés, essas mulheres, essas pessoas têm que ser apedrejadas. Jesus falou, bacana. Aquele que não tem pecado seja o primeiro, pode dar o pontapé inicial. A primeira pedrada é de quem não tiver pecado. E a Bíblia diz que os mais velhos foram, peraí, eu estou errado também, eu não sou perfeito. Nós precisamos entender que nós já matamos pessoas. E a penalidade de quem matava lá atrás era ser morto. Espero que você, como eu, nunca tenhamos adulterado, traído a esposa ou o marido. Pastor, graças a Deus não. Jesus diz assim, o que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Ele traz a revelação da lei. O que estava no coração do Pai em relação, quando ele falou para Moisés, escreve, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou. Levanta a mão não, senão vai causar uma confusão dentro de casa. Mas será que não existem aqui, a começar da minha vida, adúlteros, assassinos? Quem que não mentirás?
Esse é mais brando. Quem que já mentiu uma única vez já era o suficiente. Uma única vez na vida, quem já mentiu, levanta a mão. Eu vou dar uma segunda chance para os mentirosos que não levantaram a mão. Quem que já mentiu, pelo amor de Deus, uma única vez na vida? Mentiroso. E a lei fala, não mentirás. Não dirás falso testemunho. A lei diz, não roubarás. Quem que nunca sonegou um centavo no imposto de renda? Quem nunca pegou um troco a mais achou, nossa, que bacana, levei vantagem. É roubo. Quem que nunca prestou um serviço, o serviço custaria R$100, mas falou assim, vou cobrar 120. É roubo? Não, pastor. Roubar um centavo e roubar 1 milhão, meu irmão, a mesma palavra. O montante é diferente, mas é roubo. O que o Planalto Central, o que Brasília, aquela turma está fazendo, aquilo é uma cachorrada. Mas quando nós também sonegamos ou levamos vantagem, estamos também sendo corrompidos ou corrompendo, dando propina ou para blitz ali, o guarda fala, não, moço, o que eu posso fazer para você? Já dá a carteira de motorista com a nota de 100 junto. O que é isso? Isso é suborno. A diferença é que são de 51 milhões, né? E talvez o meu foi de R$50. Mas é roubo, é suborno, é corrupção. Quem de nós podemos dizer, eu cumpri a lei? Quem de nós podemos dizer, Pai, Deus, eu sou justo porque eu sou obediente? Qual que então foi o motivo da lei? Deus chegou a um ponto e falou assim, eu vou falar para vocês, que essas bênçãos todas que têm acontecido sobre a vida de vocês, é por causa do meu amor pela vida de vocês, é por causa da minha misericórdia que eu não estou levando em conta os seus pecados. Mas isso está ficando sem medida. Então agora eu vou colocar uma regra. Eu vou falar para vocês que isso que vocês estão fazendo é pecado. Vocês vão ter plena consciência disso. E a maioria dos pecados ali, o que tinha que acontecer? Tinha que o sangue de um animal inocente tinha que ser derramado. Para que o povo ficasse de bem com Deus novamente. Um cordeiro tinha que ser imolado, um cordeiro perfeito tinha que ser sacrificado, para que o povo voltasse a ter acesso a Deus, ser justo aos olhos de Deus. Não baseado mais no que eles faziam, que eles não davam conta, mas baseado na morte daquele cordeiro, daquele animal inocente. O que Jesus veio fazer? Jesus veio fazer aquilo que eu e você não dávamos conta e nunca daremos conta de fazer, que é obedecer 100% todos os mandamentos da lei do Senhor. Quando Jesus disse, está consumado, ele estava se referindo aqui a todas as exigências da lei. Jesus, ele satisfez as exigências da lei. Todas as obediências que a lei requeria do ser humano, Jesus, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus, por causa da obediência dele, agora eu posso, você pode, nós podemos ser considerados justos aos olhos de Deus, sabendo que justo aos olhos do Senhor significa uma pessoa aprovada, aceita ou inocente. Romanos 5,19 diz exatamente isso. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. A desobediência de Adão me tornou pecador. Assim também, por intermédio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos. Quando Jesus está dizendo, está consumado, ele estava dizendo, eu vim pagar o preço que você não dava conta de pagar. O primeiro ponto que eu quero que você entenda a respeito de pagamento, de tetelestai, de estar consumado, de estar pago, foi até o que o pastor Edmilson falou na sexta-feira, muito bacana. Era um recibo, quando você quita uma prestação, quando você compra algo, você recebe uma nota fiscal e ali está carimbado, pago. Amém? Recebido. Essa palavra pago ou recebido, lá para o povo grego, lá para o povo de Deus, naquela época que a língua era grega, era um carimbo escrito tetelestai. Está pago, está consumado. O que foi pago? Colossenses 2. Olha o que diz esse texto, esclarecedor. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pelos pecados que cometiam, e pela incircuncisão da vossa carne não tinha aliança com Deus,
Deus vos deu vida, a vida foi dada, não foi recompensada, não é mérito, não foi comprada. Ele vos deu, Deus nos deu vida juntamente com Ele, com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, os 10 mandamentos, e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Quando Jesus disse, está consumado, ele pegou aquela dívida, ele pegou aquela escrita, ele pegou aquelas ordenanças, ele pegou os 10 mandamentos e ele cumpriu os 10 mandamentos. E ele disse, agora chega, eu paguei o preço, eu consumei aquilo que eu vim fazer. Jesus carimbou, está consumado, tetelestai, a dívida que constava de ordenanças que nos era contrária. Ele pagou ela completamente. Ele removeu ela completamente. Tudo que Jesus fez completo, Jesus fez de uma forma definitiva. Jesus satisfez todas as exigências da lei. As exigências, a obediência que eu e você não daríamos conta de obedecer, de satisfazer. A justiça que Deus requeria para me abençoar, eu nunca ia atingir esse lugar, essa performance. Deus olhou a situação e falou assim, eles nunca vão dar conta. Sabe o que era o motivo da lei? A lei era para que eu e você olhássemos para ela e falassem, mas eu não dou conta. A lei era para expor o pecado e falar para mim, para que eu chegasse a uma conclusão, mas o que Deus está requerendo de mim, nem hoje e nem nunca, nem se eu vivesse 1000 anos eu daria conta de cumprir esses mandamentos. A lei foi dada para que o homem clamasse por um Salvador. A lei foi dada para que o homem olhasse para ele e falasse assim, eu sou um pecador, e eu não dou conta de me limpar, eu não dou conta de resolver isso, eu preciso de alguém que resolva isso por mim, eu preciso de alguém que obedeça plena e completamente essa lei por mim. Jesus, ele veio exatamente para isso. E hoje quando eu vejo pessoas, eu vejo igrejas, eu vejo denominações, eu vejo linhas teológicas, falando que se o homem não comer carne de porco, ele é limpo diante de Deus, e se ele comer, ele é impuro. Não tem jeito de andar com lei e andar com Jesus, escolha. Quando eu vejo pastores dizendo que se a pessoa ela não der o dízimo, o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, como eu disse, o pastor, o diácono, o apóstolo, o bispo, vem todo mundo para acabar com sua vida. Então o que Jesus fez? Ele consumou ou não consumou? Decida. Ou vivemos 100% no Antigo Testamento, dependendo dos nossos esforços, ou nós vamos viver 100% no Novo Testamento, dependendo da obra consumada de Cristo. E graças a Deus que nós vivemos no Novo Testamento. Graças a Deus que nós aqui da igreja temos essa revelação, esse entendimento de que o que Cristo fez por nós é mais do que suficiente para sermos favorecidos, amados, abençoados, não mais por Deus, mas por um Pai agora sobre as nossas vidas. Jesus, ele pagou. Mateus 5,17 diz o quê? Não penseis que vim destruir a lei. Diz daqui palavras de Jesus, a lei aos profetas. Eu não vim para anular. Eu não vim para falar que a lei não era boa. Eu não vim para falar que isso daí não funcionava. Eu vim para cumprir a lei. A pergunta que precisa ser feita e uma resposta dada é, ele cumpriu ou não cumpriu? Se cumpriu, acabou. Se cumpriu é o que está escrito em Romanos 10, verso 4. Olha o que está escrito. Porque o fim da lei é Cristo. Para justificação, para tornar justo, para tornar aceitável, inocente, aprovado diante de Deus, todo aquele que crê. Não é todo aquele que obedece, não é todo aquele que é bom, todo aquele que é perfeito. Perfeito foi Jesus, bom foi Jesus, digno foi Jesus. O fim da lei, essa palavra aqui no grego significa o fim como finalidade e fim como ponto final. Às vezes eu recebo no YouTube lá, a pessoa pulando dessa altura, porque fala da lei, nossa, então não precisa mais cumprir a lei. Então você está falando que pode matar, roubar, Para. Abraão, que é o pai da fé, viveu sem a lei. Isaac viveu sem lei, Jacó viveu sem lei, José do Egito viveu sem lei.
E a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. E a Bíblia diz que nós somos abençoados com o crente Abraão. Se alguém quiser ser abençoado com o legalista Moisés, fica à vontade. Eu estou afim da fé de Abraão. Eu não estou afim da lei de Moisés. Só uma coisinha sobre Moisés para pensar. Moisés não entrou na terra prometida. Moisés não desfrutou daquilo que Deus já tinha feito. Como diz o pastor Célio, legalista não entra na graça. Quer viver na lei? Quer receber segundo a lei? Então cumpra cabalmente a lei. Senão vai ficar rodeando no deserto ali, ó, e não vai entrar. Ou Jesus cumpriu ou não cumpriu. Eu acho com toda certeza, 101% de certeza que ele cumpriu. Se ele cumpriu, a lei acabou para mim. A lei, quando eu falo lei acabou para mim, significa que eu não preciso mais obedecer à lei para eu me achegar a Deus. Jesus é o meio pelo qual eu me achego a Deus. Jesus é por intermédio de Jesus, é por intermédio da obediência de Jesus que eu me aproximo de Deus, que eu me achego a Deus. Coloca para mim, Regiane, Hebreus 7:25, por favor. Ele pode salvar plenamente, totalmente, definitivamente, todos os que se achegam a Deus por intermédio dele. Concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por intermédio dele, de Jesus, achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Amém? Não existe a nossa parte na salvação. Ele fez tudo completo. A nossa parte é só falar, eu quero. Para uma pessoa ser salva, ela não precisa fazer nada. Ela só precisa aceitar, pela fé, aquilo que Cristo fez por ela. Quando Jesus, em primeiro ponto, então, quando ele disse, está consumado, ele estava dizendo, eu paguei o preço, tetelestai, eu consumei a obra, eu completei a obra, eu cumpri a lei. Agora todas as pessoas que crerem em mim, poderão se achegar a Deus. Poderão ser salvas por Deus, poderão ser abençoadas por Deus, não baseado no que elas fazem, mas baseado no que eu fiz. Quem aqui já teve a alegria? Eu já comprei carro à prestação, já comprei coisas à prestação, e eram 24 meses, 18 meses, 10 vezes, 12 vezes, e na hora que você paga a última parcela, o que vem no teu coração? Aleluia, Jesus, graças a Deus, dei conta de pagar essa ordenança que era contrária a mim, que todo mês chegava para mim e falava, amanhã, uma semana antes, às vezes o diabo lembrava, você não tem dinheiro, a semana que vem vai... E aí, quem já perdeu noite de sono por causa de boleto que tinha que pagar, levanta a mão. Ordenança contrária à nossa vida. Você não deu conta, você não vai dar conta, você não consegue. E agora, do outro lado da moeda, quando você quita a última parcela. Romanos 5, verso 1, por favor. Quando você paga a última parcela, vem o que no seu coração? Paz. Olha o que Paulo disse em Romanos. Justificados agora, pois, o justificado tem paz com Deus, portanto, havendo sido justificados por fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu tenho paz com Deus, por quê? Porque a minha dívida foi cancelada, ela foi paga, ela foi quitada, não por mim, mas por Cristo. Isso muda. O que Cristo fez muda. O que a gente faz hoje, amanhã a gente pode fazer diferente. Mas o que Cristo fez muda? Não, não muda. Então, para sempre, você e eu podemos viver em paz com Deus. Pastor, mas eu vivo em paz quando eu estou certo. Não, meu irmão, entenda. E no dia que você errar, você continua em paz. Porque a dívida foi paga. Nós vamos entender isso já já. Sobre aquilo que literalmente nos ferrava. Pastor, você está falando palavrão? Não estou falando palavrão, não. Você vai entender já já. Primeiro ponto, o primeiro tetelestai, primeiro está consumado, significa eu cumpri, eu paguei a sua dívida. O escrito de dívida que era contrário a nós, que constava de ordenanças, ele removeu, rasgou, cravou na cruz e falou, chega, acabou. Amém? Segundo ponto, os prisioneiros de antigamente, nas suas celas, em determinadas cadeias, então estava lá uma cela,
e dentro da cadeia, vamos supor que tinham 3 presos, e aqueles presos, então, estava escrito ali os delitos deles, os crimes deles, o tempo que eles tinham que cumprir, o nome, os delitos e o tempo. E quando esse prisioneiro ele cumpria o tempo daquele ou daqueles determinados crimes que ele tinha cometido, então o oficial de justiça, ou sei lá quem, pegava aquele papel, levava para o juiz e falava: fulano, ele cumpriu a pena, ele cumpriu a sentença, ele está aqui, agora ele já cumpriu. O juiz, ele carimbava o quê? Tetelestai. Foi cumprida aquela penalidade, aquela sentença foi cumprida. É bacana quando a gente traz isso para a nossa vida, porque nós entendemos que Cristo ele cumpriu a nossa penalidade. Quando Jesus então ele disse, está consumado, tetelestai, ele estava dizendo: Marcelo, eu já paguei o tempo de cadeia que você tinha que suportar. Eu fui acusado no seu lugar, condenado no seu lugar, morto no seu lugar. Marcelo, tetelestai para a sua vida, está consumado, você não precisa mais pagar, o jargão, puxar esse tempo de cadeia mais, porque eu cumpri a sentença que era sobre a tua vida, que era contrária à sua vida. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22 em diante, diz assim, falando de Jesus: ele não cometeu pecado algum. Se ele não cometeu pecado algum, ele não tinha que ser condenado. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele, com letra maiúscula, Deus, que exerce plena justiça em seu juízo. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curados. Eu e você fomos curados por causa das feridas dele. Eu e você fomos colocados em liberdade porque ele foi colocado na cadeia no meu lugar. Barrabás foi solto porque Jesus foi crucificado. Ele pessoalmente levou sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas culpas, que geraram acusações, que gerou uma condenação, tudo foi sobre Jesus. Por isso que em Romanos 8:1 diz: agora, portanto, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Não está falando que é perfeito, que não comete alguns pecados, que não faz algumas coisas erradas, mas o que Paulo estava falando, nada do que você e eu fizermos, Deus vai levar em conta para nos repreender, vai levar em conta para nos deserdar, vai levar em conta para falar: você não é meu filho, você não é minha filha, você não é mais inocente, você não é justo mais, porque toda a dívida foi paga. Porque toda a lei foi cumprida, porque toda sentença foi sobre Jesus Cristo, toda acusação foi sobre Jesus. Isaías 53:5 diz assim: mas de fato ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. O que Jesus tinha a ver com as minhas transgressões, desobediências da lei? O que Jesus tinha a ver com as minhas culpas por desobedecer à lei? Nada, mas foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou, que nos traz paz, caiu todo sobre ele, e mediante as suas feridas fomos curados. Tem pessoas que têm fé para receber cura quando elas estão bem com Deus. Estou indo na igreja, estou orando, estou jejuando, estou contribuindo, estou bacana. Meu irmão, cura não tem nada a ver com a sua nem com a minha performance diante de Deus. Nem um amém? Ouça isso. Receber cura, ser curado, ser abençoado, ser favorecido, não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos de certo, mas tem a ver com o que Cristo fez certo, e nós cremos. Amém? É bacana. Vou falar uma coisa aqui que, se editar e colocar só isso, fala lá. Existem momentos na minha vida, existem dias, minutos, segundos, que eu sei que talvez o que eu falei, o que eu pensei, não foi certo, mas eu tenho tanta consciência que eu falo com a boca cheia de diabo. Eu errado, eu continuo certo para o meu Pai. Você precisa ter isso dentro do seu coração. Pastor, então posso viver na prática do pecado? Não, não é nada disso.
Momentos da vida que você fala o que não devia, pensa o que não devia, faz o que não devia fazer, e aí vem o acusador e aponta o dedo e fala assim: e agora? Eu falo: e agora? Tetelestai, inimigo, não é meu amigo? Tetelestai, inimigo. Tetelestai, está consumada, a sentença já foi cumprida, o preço já foi pago, eu continuo justo aos olhos do meu Pai, porque não está baseado na minha obediência, está baseado no que Ele fez por mim. E não tem mais conversa. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, vírgula, ou antes, quem ressuscitou, o qual intercede por nós. Entenda uma coisa: você e eu fomos salvos, perdoados, salvos, nos tornamos filhos, e Ele nos mantém como filhos. Ele nos mantém salvos, perdoados para sempre. Quando a Bíblia diz que todos os nossos pecados foram perdoados, isso custou um pouquinho para eu entender. Eu aprendi com Joseph Prince, muito bacana. A gente acha que nós fomos perdoados pelos pecados que nós confessamos, né? E é bacana que quando Jesus, Ele morreu por todos os meus pecados, eu não tinha nem nascido para cometer nenhum pecado. Você entende isso? Quando Jesus, Ele se entregou na cruz, quando Ele morreu naquela cruz, por você e por mim, você e eu não tínhamos nascido. Se não tínhamos nascido, não tínhamos tido tempo de nascer, nem o pecado não tinha entrado em nós como herança de Adão e Eva, e não tínhamos cometido nenhum pecado. E Ele me perdoou todos os meus pecados. Você sabia que até o pecado que você vai cometer amanhã, pastor, depois da manhã, a semana que vem, o ano que vem, até o último dia da sua vida, você sabia que todos os nossos pecados já foram perdoados? Pastor, então eu vou viver largado no pecado. Rapaz, eu não tenho preocupação em pregar o evangelho da graça, porque aquele que recebeu a graça dentro do coração, ele não usa isso para viver no pecado, ele recebe isso e fala: Jesus, cada dia que passa eu te amo mais, cada dia que passa eu sou mais grato a Ti, cada dia que passa eu entendo mais o que Você fez por mim. Trazendo isso para a realidade de pai e filho. O filho, no dia que o filho nasceu, o amor do pai entrou dentro do coração dele, e esse amor vai perdurar até o último dia da vida desse filho. Independente do que ele faça, ele é amado. Ele é amado incondicionalmente. Não depende da obediência dele, não depende da desobediência dele. Depende do seguinte: você é meu filho, então eu te amo, e acabou. O filho sabe que se der umas caminhadas fora da linha, é o filho pródigo. Eu vou pegar minha herança, vou gastar, vou torrar com bagunça, com drogaiada, com rave, com mulherada. Foi. Teve um dia que eu falei assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu estou disputando comida com porco. Eu não sou servo, eu sou filho, eu vou voltar para a casa do meu pai. Semana que vem eu vou pregar sobre isso. Pensa numa palavra bacana. E quando ele volta, ele é recebido de que jeito? O filho desobediente, o filho que torrou a herança do pai, como é que ele é recebido? Como um safado sem vergonha, pilantra, cachorro, some daqui. O pai que viu, o pai que correu, o pai que abraçou, o pai que beijou. Semana que vem a gente continua. Moço, as pessoas precisam entender isso, que agora nós somos filhos e somos amados, e quando ele olha para mim, ele não procura erro. Pais e mães que estão aqui, vocês procuram erro na vida dos filhos de vocês? Nossa, lá está errado, está errado, está errado. Está errado, mas eu amo desse jeito mesmo. Como diz o Massa da Luciana, nenenzinho feio que é uma praga, mas tem saúde, tá bom. Minha mãe fala que meu avô falava assim: nossa, aí você viu, pai, o fulano, o filho do fulano? Eu falei assim: nossa, era tão feio que não tinha jeito nem de agradar. Mas pergunta para o pai, é a coisa mais linda que tem, gente, que jeito. Que lá é o mapa do inferno do avesso, mas a coisa é tão bonitinha, consegue ver beleza.
Tem uma orelha desse tamanho, não é a orelha que é grande, é a cabeça que é pequena. Para o pai, filho é filho, acabou. Filho é bonito, filho é inteligente, tomou 7 bombas. Mas não pensa no menino de futuro, isso daí. Isso daí o que ele fizer dá certo. O pai tem expectativa, tem esperança, porque o pai ama. O pai não fica caçando defeito. O povo de Israel, quando ainda tinha uns erros, um cabeludo na vida deles, a Bíblia diz lá em Números, que Deus, Ele não contemplou a iniquidade de Israel. Não é que não tinha, Ele não levou em conta, porque é o meu povo, porque são meus filhos, porque eu os amo. Nós precisamos entrar nesse lugar em Deus, porque as religiões, principalmente as evangélicas, têm exigido das pessoas que elas têm que obedecer para serem abençoadas, que elas têm que ser perfeitas para Deus fazer algo, que elas têm que dar dinheiro para Deus dar dinheiro para elas, que elas têm que estar em comunhão com Deus, o templo tem que estar limpo, o vaso tem que estar limpo para ser cheio do Espírito Santo. É um monte de erro teológico, é um monte de ensino errado, é um monte de julgo, de fardo, de cobrança, de opressão que está sendo colocado sobre a vida do povo. É um monte de coisa do Antigo Testamento, antes de Cristo ter morrido, de estar consumado, que está sendo trazido hoje sobre a vida da igreja. Em vez de falar daquilo que Cristo fez, ainda fica cobrando que a igreja faça para ser abençoada. Ou Cristo cumpriu a lei ou não cumpriu. É o que eu falo. A turma tem que sair do armário. Quer viver na lei, meu irmão, é dos pés, da cabeça aos pés. Não pega um ponto daqui, um ponto que é bacana dali. Não. Ou é 100% lei ou é 100% graça. E o Evangelho da Graça, ele gera essa dúvida. Paulo falou, porque Paulo estava pregando o Evangelho da Graça, e Paulo fala assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Quando prega-se o Evangelho da Graça, suscita, levantada essa questão, nossa, mas então eu posso, mas como é que eu vou viver naquela velha vida, se eu já morri para aquela vida e agora eu vivo em novidade de vida? A graça, ela veio para libertar, ela veio para você olhar para Jesus e falar assim, Ele fez tudo, e eu o amo cada dia mais, porque Ele fez completamente tudo sobre a minha vida, Ele cumpriu toda a pena sobre a minha vida. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 diz, Deus fez, o Pai fez do seu Filho, Deus fez daquele que não tinha pecado algum, a oferta, o cordeiro para a oferta do pecado, a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele, em Jesus, nos tornássemos justiça de Deus. Isso já foi feito, está consumado, tetelestai. Eu me tornei oferta pelo seu pecado, Marcelo. Eu me tornei injusto para que você se tornasse justo. E acabou. Amém? Está pago. A sentença foi cumprida. E o terceiro ponto, que é muito bacana. Eu li essa semana que os soldados romanos, quando eles voltavam da guerra, eles tinham obtido vitória, êxito contra os seus inimigos, eles voltavam gritando. E eles gritavam, eu achei interessante isso, que antes deles chegarem nas cidades, eles gritavam. Por quê? Para que os familiares, as esposas, os filhos, que tinham os seus maridos e pais que tinham ido para a batalha, eles gritavam a todos os pulmões, tetelestai, tetelestai, para que eles ouvissem e falassem assim, o meu marido está voltando. Isso significa o quê? Eles obtiveram vitória, eles venceram, eles conquistaram, eles destruíram o inimigo, eles tomaram posse daquele outro lugar, eles venceram. Então um tetelestai no sentido, eles venceram, nós vencemos, somos vitoriosos. Quando Jesus lá na cruz disse, está consumado, Ele estava falando para a morte, falou assim, morte, acabou, eu te venci. Quando Jesus ressuscitou, Ele falou assim, eu venci a morte. Esse texto aqui em Coríntios, olha que bacana, Coríntios 15, 55, palavra morte com letra maiúscula, está falando de uma pessoa, de uma personalidade, está falando, diabo, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, ó diabo, o teu aguilhão? O que é o aguilhão? Aguilhão era o ferrão do escorpião, ou seja, era o meio pelo qual o veneno era inoculado, era introduzido na vida da pessoa.
Onde está, ó morte, o de cima? Onde está, ó diabo? Aquilo que você usava para ferrar a minha vida. Ferrar de ferrão. Verso seguinte. Você vai entender isso aqui agora. E você vai poder falar assim: nó, é bom demais o que Cristo fez por mim. Porquanto o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, o que a morte usava para me ferrar, para inocular o veneno que ia me matar, era o pecado. Volto de novo. Porque o ferrão da morte, aquilo que a morte, que o diabo usava para acabar com a minha vida, para inocular o veneno e me matar, é o pecado. João, capítulo 1, versículo 29. Põe para mim, por favor. Nós cantamos isso. No dia seguinte, João Batista, João, que era primo de Jesus, 6 meses mais velho, viu Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Volta para onde está o ferrão da morte, é o pecado, o aguilhão da morte. O aguilhão da morte é o pecado. No momento em que você recebeu Jesus, que você creu que o Cordeiro foi sacrificado em favor da sua vida, no momento em que você aceitou a obra consumada de Cristo, o que foi arrancado de você? O pecado. O pecado herdado de Adão e Eva. Volta. O aguilhão da morte é o pecado. Aquilo que a morte usava para me matar, não existe mais. Você entende isso? O salário da morte é o pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário, o pagamento, é o pecado. Mas espera aí, Jesus ele consumou isso. Jesus ele pagou o preço do meu pecado. Jesus é o Cordeiro perfeito, o sangue do animal perfeito que foi derramado em favor da minha vida. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já tirou o meu pecado. O diabo, quando ele olha para a minha vida, ele olha: cadê? Mas não tem pecado mais. Por que não tem pecado mais? Porque o pecado que existia na minha vida, Jesus consumou, Jesus removeu, Jesus tirou ele da minha vida. Deixa eu dar uma notícia para você, meu irmão. Você que é crente em Jesus, você que aceitou o que Cristo fez por você, você não tem mais pecado na sua vida. Você não é um pecador. Você é um filho e uma filha amados do Senhor. Amém? A outra notícia boa. Não, volta, por favor. Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, aquilo que o diabo usava, que a morte usaria para me mandar para o inferno, foi tirado. E o poder do pecado é a lei. O que Jesus fez com a lei? Ele cumpriu a lei. Quem aqui na João Pinheiro já tomou multa, levanta a mão. Por causa do radar. Antes do radar, não tinha uma lei que falava que se alguém passasse acima de 60 por hora, receberia multa. Mas depois que a lei foi colocada, foi sancionada e o radar foi instalado, todos aqueles que ultrapassam, que transgridem essa lei, são penalizados. Num ponto, Jesus removeu o pecado. E agora, nós lemos que ele cancelou o escrito da dívida que era contra nós. Agora Jesus ele cancelou, ele cumpriu a lei. A força do pecado é a lei. Ou seja, a lei ela se tornava poderosa por causa do pecado. Você está me acompanhando? Volta aqui. A força, o poder do pecado é a lei. O pecado, ele só tinha força. Ele só poderia se chamar pecado, ele só se tornava pecado no sentido de aplicação da lei, se houvesse lei. No momento em que Jesus ele removeu a lei, ele cumpriu a lei, ele acabou com a lei, o pecado perdeu o seu poder. Você entende isso? O diabo chega hoje para mim e fala assim: Marcelo, você mentiu. Você mentiu.
Você está afirmando que eu menti baseado em quê? Baseado nos 10 mandamentos. Ô chifrudo, não existe mais mandamento sobre a minha vida. Jesus tetelestai os 10 mandamentos. Claro que se eu cometer algum delito, infração, transgressão, no âmbito natural, existirá condenação. Se eu mentir para Rosana depois descobre que eu menti para ela. Em relação ao meu pai, eu continuo justo, amado, inocente, aceito. Mas em relação a Rosana, ela vai falar assim, puxa, o pastor mentiu para mim, aí já fica com o pé atrás. Claro que existem consequências naturais pelas faltas e desobediências que cometemos, mas espiritualmente falando, nunca mais. O pecado perdeu a sua força. Escuta isso, pode ficar até radar ali, multando, mas se não houver lei, como é que eu vou ser punido por algo que não tem lei para me punir? Você entende? Você entende a obra fantástica que Cristo fez por nós e para nós? Ele remove o pecado. Eu não vou nunca mais morrer e ir para o inferno. Eu vou morrer, mas eu vou para o céu. Porque o pecado que me matava foi removido. E nessa vida, nessa caminhada até o último dia da minha vida, aquilo que o diabo usava para me entristecer, para me acuar, para me... Nossa, eu vou sair da igreja que eu não sou digno mais, eu não vou participar da ceia porque eu não sou digno, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais aquilo, porque existem acusações do diabo. Não existe mais base legal para o diabo me acusar, porque o escrito da dívida foi cancelado. Amém? Terminando, e tudo isso baseado em Jesus. Próximo. Contudo, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Contudo, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio da nossa obediência, da nossa justiça, da nossa capacidade. Graças a Deus que Deus nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Amém? Isso é o Evangelho. Essas são as boas novas. Isso foi o que Cristo fez por nós. E nós podemos viver uma vida livre hoje. Hoje e para sempre. Podemos sempre ter paz com Deus. Podemos sempre viver de bem com o Senhor. Pastor, mas e quando eu erro? Principalmente no dia que você errar. Quando você e eu temos consciência disso. Você sabe, eu estou errado, mas eu vou correr para a casa do meu pai. Eu não temo mais o meu pai no sentido de ser punido por ele. Pastor, então Deus não castiga? Não. Deus não castiga, Deus corrige. Castiga é diferença de correção. Tem gente até hoje que está achando que não, Deus pôs uma enfermidade na minha vida para me ensinar alguma coisa. Quem pôs enfermidade é o diabo. O diabo põe e Deus remove. Na próxima vez que você falhar, na próxima vez que nós falharmos, não corra de Deus, pode correr para Deus, porque nós já fomos justificados. Nós temos paz com Deus agora. Nós estamos de bem com Deus agora. Nós não temos... Deus não me vê como um culpado. Deus me vê como um filho amado. Se eu cometi alguma coisa, se eu fiz alguma coisa que vai gerar consequência, naturalmente falando, mas com Ele, nunca mais. Nunca mais. Romanos 6,14 diz que o pecado não poderá mais exercer domínio sobre a sua vida, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. O que é a graça? É a obra consumada de Cristo em favor das nossas vidas. Ele pagou o preço para que você não precisasse pagar. Ele cumpriu a penalidade, a sentença, para que você e eu não precisássemos cumprir. Ele nos chama hoje de quê? Nós somos mais do que vencedores, porque Ele foi o vencedor. Foi para isso que Cristo se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus, Ele venceu o diabo. Jesus triunfou sobre ele na cruz, expondo-o ao desprezo, para que você e eu hoje não precisássemos ir às batalhas, mas tomarmos posse da vitória dele e falar para o diabo:
Você sabe quem que eu sou. Para com isso. Em nome de Jesus, para. Tempestade, cala-te. Enfermidade, sai. Pobreza e miséria, eu repreendo você da minha vida. Falta de sabedoria e de entendimento na minha vida, existe essa sabedoria e revelação do Senhor. Jesus, Ele consumou algo, Ele completou algo, Ele finalizou algo, para que você e eu tivéssemos a oportunidade de termos uma vida eterna e uma vida em abundância. Não ficou faltando nada. Tudo que estava na mão dele para ele fazer, ele fez de forma plena, perfeita e definitiva. Quando ele disse tetelestai, ele falou de verdade. Eu consumei, eu completei, eu finalizei. Agora vivam a partir de mim. Não vivam de uma forma correta para se chegar a mim, mas vivam a partir daquilo que eu já realizei em favor da vida de cada um de vocês. Tetelestai. A próxima vez que você errar, próxima vez que eu falhar, eu gravei isso no meu coração. Eu não escuto o diabo falar, você errou, você falhou, você não merece. Eu escuto a voz dele falando, tetelestai. O Espírito Santo falando para mim, coloque-se de pé, tetelestai. O Espírito Santo falando para cada um de nós, tetelestai. Está consumado, eu terminei. Tudo aquilo que era necessário para que você fosse abençoado, eu já fiz para você. A Bíblia diz que Ele se tornou maldito no nosso lugar. Em contrapartida, nos tornamos benditos no lugar dEle. A Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas maldições, para que nós recebêssemos então as suas bênçãos. As nossas desobediências o tornou maldito, e a obediência de Jesus nos tornou benditos. Nunca mais ouça a voz do acusador, porque não é o Espírito Santo que te convence, que te fala dos pecados que você comete, é o diabo. O Espírito Santo convenceu você e a mim uma única vez, e ele convencerá o homem do pecado, o mundo do pecado. E Jesus disse do pecado porque não crê em mim. Naquele dia você confessou Jesus. Você não foi salvo confessando pecados. Você não foi salvo abandonando práticas de pecado. Você foi salvo confessando Jesus. Você foi salvo recebendo a obra consumada de Jesus. Que o Santo Espírito de Deus cada dia fale mais aos nossos corações, aos nossos ouvidos. Que ouçamos cada dia mais a voz do Espírito Santo, nos direcionando, nos lembrando da obra consumada de Cristo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos participar da ceia do Senhor. E porque ela é do Senhor, ela não é do pastor Marcelo, nem da igreja Sal da Terra, nem de igreja nenhuma. A ceia do Senhor, ela é aberta para todos. Todos nós devemos participar da ceia do Senhor, com o entendimento correto, qual? Que esse suco de uva, ele representa o sangue de Jesus que foi derramado em favor das nossas vidas. Esse pedacinho de pão, ele simboliza o corpo de Cristo que foi moído, traspassado, para nos trazer paz. Jesus disse, aquele que comer da minha carne, não falou quem comeu um pedaço de pão, aquele que comer da minha carne, comer esse pedaço de pão, entendendo que isso simboliza, representa o corpo traspassado de Cristo, que me traz paz, que me traz saúde, que me traz riqueza, que me traz alegria, que me traz bem-estar, que me traz uma vida nova. O sangue de Jesus, quem beber da meu sangue, beber o suco de uva com o entendimento que isso daqui simboliza, representa o sangue de Jesus que foi derramado em favor das nossas vidas, para perdão dos nossos pecados. Ele fala, quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Ele não falou quem for perfeito, quem não faz isso, quem não faz o errado e faz o certo vai para o céu. Não, ele falou, quem depender de mim, da minha morte e da minha ressurreição, vai para o céu, tem vida eterna. Amém? Já vou fazer um convite desde já. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Por que você não batizou até hoje, meu irmão? Por que você não batizou até hoje, minha irmã? Você acha que tem outro jeito de ir para o céu? Depois de tudo que você ouviu hoje?
Quando Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você acha que alguma justicinha miserável, própria, sua, te dá direito a ir para o céu? Se Deus ele vislumbrasse uma maneira de você e eu irmos para o céu pela nossa obediência à lei, Jesus não teria vindo. Lá no Getsêmani, quando Jesus fala: Pai, se possível passa de mim esse cálice, assim, Pai, não tem outro jeito da humanidade ser salva? Não tem outra maneira da humanidade ser salva sem que eu precise ir para a cruz? Vou apanhar um dia inteiro apanhando, espancado. Eu vou ser crucificado, eu vou ter que carregar uma cruz que pesa mais de 90 quilos, com as costas em carne viva. E o povo vai zombar de mim, vai cuspir em mim, o povo vai rir de mim. Pai, tem outro jeito que não seja necessário as minhas mãos e os meus pés serem furados por um prego de 20 centímetros? Pai, tem jeito da humanidade ser salva a não ser que não preciso colocar uma coroa de espinho de 10 centímetros na minha cabeça? E a Bíblia diz que eles batiam na cabeça de Jesus para que o espinho entrasse na cabeça dele. Tem outro jeito, Pai? Sem que eu precise ser crucificado nu? Tem outro jeito? Sem que eu seja exposto? Sem que eu seja completamente envergonhado? Sem que seja uma morte tão dolorida, tão sofrida? Tem outro jeito? Se tiver, passa. Não teve. Não teve. Por isso ele foi para a cruz. E você hoje pode ser salvo sem crucificação, sem justiça própria, sem obediência, sem mérito algum. Simplesmente falando: Jesus, eu quero. Eu não sabia o que você tinha feito por mim. Eu quero ser salvo por você. Salva a minha vida. Perdoa todos os meus pecados. Me torna teu filho. Me torna tua filha. E porque eu creio, eu vou me batizar. Atrás dessa parede tem uma piscina com água quente, com roupa que você não trouxe, com toalha que você não trouxe, que você não precisa levar para casa para lavar, para trazer. Está consumado. Está tudo pronto. Todo o preço para que você fosse salvo por Deus, do jeito de Deus e para Deus, tudo já foi feito. Para que você pudesse receber Jesus agora, ser salvo agora. Daqui 5 minutos termina o culto e você pode ir embora para sua casa salvo, batizado, perdoado, com o seu nome inscrito no livro da vida, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse, no capítulo 20, que vai existir um dia que os livros serão abertos, e o nome daquele que não tiver escrito no livro da vida, será lançado para o lago de fogo e de enxofre, inferno. Não é porque ele não era bom, não é porque ele não era caridoso, não é porque ele não era bacana, mas simplesmente porque ele não aceitou o tetelestai de Deus, a obra consumada de Cristo. Escrito aí. Aleluia. Tudo está consumado. Você não acha que mais pessoas precisam ouvir essa mensagem? Esse é o Evangelho. Falar para as pessoas: você tem uma dívida, uma dívida você paga que você não dá conta, uma sentença para você cumprir que você não consegue, um inimigo a ser derrotado que você não vence. Essa é a notícia ruim. Mas agora você conhece a boa notícia: Jesus pagou a sentença para você, cumpriu a sentença, Jesus pagou o preço para você. Jesus obteve vitória e você também pode viver como mais do que vencedor. O Evangelho, graças a Ele, está sendo pregado, essa graça. E nós temos recebido alguns comentários, algumas coisas bacanas a respeito disso.
do que o evangelho que você e eu estamos pregando, que estamos levando através de Facebook, de YouTube. Tem muitas pessoas que estão recebendo isso. E tem alguns meses que uma pessoa, uma irmã preciosa lá de São Paulo, entrou em contato conosco através do WhatsApp, falando das maravilhas que Deus tem feito na vida dela e na família dela. Ela chama Virgínia, ela, o marido, bênçãos. E ela gravou um videozinho essa semana e mandou. E eu queria compartilhar com vocês o que ela falou, para estimulá-los a levar o evangelho para sua casa, para sua família, para os seus amigos. Amém? Pode sentar, acho que são 5 minutinhos. Olha que artezinha bacana que o Bim fez. Testemunho da graça do Senhor. Olá, o meu nome é Virgínia, moro em São Mateus, São Paulo. Eu quero dividir com vocês, irmãos, uma coisa assim maravilhosa que tem acontecido comigo. Você nunca possuirá o que não estiver disposto a buscar. Aprendi com o Sal da Terra. Eu estava em dúvida sobre óleo ungido e fui pesquisar na internet, e o Senhor me deu a graça e o privilégio de achar uma ministração no qual o Marcelo Battagini explica sobre óleo ungido e unção com óleo. Eu gostei demais da explicação, eu assisti assim umas 3, 4 vezes, e aí acabei assistindo outras pregações, amei a forma com que ele fala do amor de Jesus, e até que eu assisti Deus te fez para voar. Essa palavra, ela entrou no meu coração de uma forma tão linda e maravilhosa, e eu posso dizer que transformadora, porque eu sou convertida desde 1990, mas eu descobri, assistindo várias ministrações do Sal da Terra, que eu ainda era uma lagarta branquinha, pastor? Mas agora eu já estou dentro do casulo, eu tenho orado em línguas, coisa que eu não fazia, porque eu achava que, assim, por eu não entender nada e não sentir nada, eu acabava não orando, não achava necessidade. Mas agora eu não fico sem, porque eu tô apaixonada, assim, por Jesus, eu tô muito apaixonada por Jesus. E eu tenho orado em línguas e tenho separado um tempo para estar orando a palavra de Deus, porque eu orava a minha oração, aprendi também com o Sal da Terra a orar a palavra de Deus, e tem sido uma bênção. E aí eu assisti Você é Salvo. A partir de Você é Salvo, eu enviei para várias pessoas do meu WhatsApp. Falei muito dessa palavra, que eu achei ela tão libertadora. E nesse dia eu fui no culto à noite, aqui na minha igreja, e no final do culto a pastora perguntou: quem é salvo, levanta a mão. Eu mais do que rápido levantei minha mão, coisa que já havia acontecido em outros cultos, e eu demorei para levantar a mão. Eu pensei se eu era salva. É triste isso, mas é o que acontecia comigo. E do meu lado direito, um senhor de 80 anos, ele é pai de um dos pastores da igreja. Ele virou para uma mocinha e falou assim para ela: eu não tenho certeza da minha salvação. Aquilo me doeu, eu fiquei triste. Falei: Senhor, meu pai, tem que parar com isso. Eu peguei, abracei ele e falei: Senhor, o senhor já é batizado? Já aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador? Ele falou: já, minha filha. Então o senhor é filho, o senhor é salvo. Se o senhor morrer hoje, o senhor vai para o céu. E eu vi que ele ficou muito feliz, aquilo parecia que eu tinha tirado assim, sabe, um peso dele, e aquilo me deixou muito feliz. Mas ao mesmo tempo eu me entristeci, porque eu lembrei do meu pai. Meu pai tem 80 anos e eu nunca tinha falado de Jesus para meu pai. Ele já ouviu falar com as pessoas, mas assim, diretamente para meu pai, nunca. E eu falei: Senhor, eu vou, final de semana, lá na minha mãe, eu vou falar de Jesus para meu pai. Passou o final de semana, eu não fui, eu me preparei, fiz tudo, mas me deu vergonha e acabei não indo. E na outra semana, eu comecei a me entristecer e falar: Senhor, eu não posso fazer isso, eu tenho que ir lá falar de Jesus para meu pai. E fiquei: tenho que falar de Jesus para meu pai. Quando foi na sexta-feira, eu estava cuidando de um peixe que estava doente e ele morreu. E quando eu fui pegar aquele peixe para jogar fora, para enterrar, né, que eu enterrei ele, eu comecei a chorar. Eu lembrei do meu pai, eu falei: se fosse meu pai e meu pai morresse em Jesus. Eu fiquei desesperada, eu larguei tudo e fui para casa da minha mãe, correndo. Falei: hoje eu falo de Jesus, Senhor, me capacita, me dá essa graça, esse amor que eu tô cheia, e vou falar de Jesus pro meu pai. Quando chegou lá foi uma bênção, porque na hora que eu entrei, a minha cunhada, que mora embaixo no quintal, ela pediu para que eu abraçasse ela, porque ela estava precisando muito de mim naquela hora. E eu abracei ela, a gente entrou para a casa dela, oramos juntas, falei do amor de Jesus, falei da palavra de Deus.
E falei para ela receber Jesus como Senhor e Salvador, que Ele ia transformar a vida dela. Ela aceitou, eu orei por ela, eu orei pelo meu irmão que estava presente, ouviu também, e subi para a casa dos meus pais. Quando chegou lá, eu estava comendo, meu pai estava na rua. Assim que meu pai chegou, eu larguei tudo, parei de comer e fui falar de Jesus com meu pai. Na hora que eu fui falar para ele, eu perguntei: pai, o senhor sabe por que Jesus morreu? O meu pai disse não. E aí eu comecei a chorar muito, mas eu chorei muito, não conseguia parar para falar para ele. Aí eu peguei e falei de Cornélio, falei do que eu tinha aprendido na palavra e falei: pai, o senhor precisa de Jesus. Se o senhor morrer, pai, o senhor precisa ir para o céu. E falei com amor com ele, e ele aceitou Jesus, minha mãe, eu orei por eles. Quando eu desci, fui para casa da minha cunhada para saber se ela tinha melhorado. Ela me pediu para levar ela de noite no culto. Eu levei. Lá eles fizeram um apelo, ela foi para frente. A minha família, meu irmão, minha cunhada, minha sobrinha, nesse dia, recebeu Jesus como único Senhor e Salvador. O que eu tenho a dizer para vocês, igreja, não deixa de falar desse ministério, desse amor que o Sal da Terra tem. Porque, olha, quanto tempo de igreja eu tenho. E nesses 4 meses, Deus tem feito tantas coisas. O meu marido está uma bênção. Ele, de sexta e domingo, a gente ouve juntos a pregação. O meu marido está falando de Jesus para as pessoas. Eu necessito, eu tenho o desejo e falo, porque eu era muito tímida, mas assim, essa timidez, em nome de Jesus, eu já derrubei ela e estou falando de Jesus para as pessoas. Deu oportunidade, eu tenho falado. Então eu quero dividir com a igreja aqui. Passe esses vídeos para os seus familiares. Não deixa de falar de Jesus para eles não, porque é lindo o que sai do altar. Eu quero agradecer você, Marcelo, de coração, por tudo, por essas ministrações maravilhosas, que o Senhor te conceda cada dia mais conhecimento, que você viva essa plenitude de Deus na sua vida. Thelma, linda, maravilhosa, eu te adoro, gosto do papo de mulherzinha. Verônica, tão carinhosa comigo, eu te amo muito também. Olha, parece que a gente já faz parte de uma família, acredito eu faço, né? Binho, obrigado pelo carinho, tá? Nós amamos vocês, igreja, Deus abençoe cada vida, amo vocês demais. Logo, se Deus quiser, estarei aí pessoalmente para dar um abraço em todos vocês. Amém? Glória a Deus. Quando a gente fala com amor, com cuidado, com carinho, com compaixão, as pessoas recebem sim. Quantas pessoas você conhece que não sabem o que Cristo fez por elas? Que estão vivendo debaixo de uma religiosidade, que ela tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, porque Deus aí vai recompensá-las. O Evangelho não é o que o homem faz para Deus. O Evangelho é o que Cristo fez para o homem. Dê essas boas novas. Você está livre. O preço já foi pago. O que você precisa fazer? Você precisa simplesmente receber o que Jesus fez. Você precisa simplesmente aceitar, falar com a tua boca, confessar Jesus. Não é abandonar pecado, não é deixar de fazer o errado e começar a fazer o certo. É simplesmente falar: Jesus, entra na minha vida. E Ele vai entrar. Fale isso para as pessoas. A família dela foi salva. A sua família é salva? Pastor, não vou nem dormir. Que bom. Ela ficou incomodada. Não se acomode, não se acovarde. Mas e se eu falar para o meu amigo, o que ele vai achar? Ele vai achar que você se importa com a eternidade dele. Ele vai achar que você é amigo a ponto de falar a respeito do céu para ele. Mas eles têm a religião deles. Você não vai levar mais uma? Você vai levar salvação para eles. Ora, Pai, me dê a sabedoria, a palavra certa, na hora certa, tudo certo pelo Senhor. Porque Jesus deseja salvar essas vidas, os seus próximos. Amém?